Ni hao, seus pastor de igreja evangélica, tudo bem com vocês? E o Silas Malafaia foi no Inteligência Limitada, onde ele falou da China. Então, a igreja é o corpo místico de Cristo. Está acima de qualquer demanda, de qualquer questão. Agora, a igreja é formada por seres sociais. Certo. E aí eu digo para você, por que um comunista pode ser comunista o tempo todo? E por que um cristão não pode ser cristão o tempo todo? É o quê? É o quê? Por que um comunista... Pera que eu vou te explicar. Ok. Por que um comunista pode defender a sua ideologia na família, na escola, na sociedade, em qualquer pode. buraco de juca? E por Ele que um tem cristão não direito. pode? Não. Isso aí não. Religião não se mistura com política. O marxismo está falido. O cristianismo está em vento em popa. Por que eu não posso defender meus princípios baseados no cristianismo? Porque, na verdade, esses princípios eles não são só do cristianismo, né? E é uma mitologia. A gente tem que lembrar que tem N religiões pelo mundo. E a partir do momento que sai espalhando a palavra de Cristo, porque assim, o Silas Malafaia faz qualquer coisa menos espalhar a palavra de Cristo, está afetando a liberdade dos outros e acreditar em outras coisas, né? O comunismo é uma ideologia política. É uma coisa completamente diferente. É o que eles tentam nos travar. Por que alguém pode defender sua ideologia baseada em Marx? Porque isso tem base na vida real. A religião parte da fé. E a fé, mas basicamente é se eu não acreditar, não tem mais, né? Assim como as religiões gregas, religiões nórdicas, religiões egípcias não existem mais, porque as pessoas simplesmente pararam de acreditar. Eu não posso defender a minha ideologia baseada em Cristo. O marxismo é o sistema mais cruel da história da humanidade. Mataram mais de 100 milhões de pessoas. Mataram tudo no soco, né? O Mao Zedong acordava de manhã, ele fazia uma fila e partia pro soco, só para esquentar, assim, para aquecer de manhã cedo. E por que alguém pode hoje, em alto e bom som e com boca cheia, defender o marxismo e eu não posso defender o cristianismo? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Cristianismo só é política direta mesmo no Vaticano, né? Que é uma ditadura eclesiástica, né? Porque não tem eleição livre no Vaticano, é uma ditadura. Então, lá você pode fazer o que quiser, né? Porque é um país só para os católicos. O paradigma do mundo ocidental é o modelo judaico-cristão. Ah, sim. Né? Que mundo ocidental é esse, né? Porque a África inteira não é paradigma do judaico-cristão. E assim, o judaico-cristão é uma parada bem diferente, né? Porque Cristo, até onde eu sei, na mitologia judaica, é só mais um. Ele não é assim, ninguém, nossa, né? Ele não é o... Como é que chama? Ele não é o salvador para os judeus. Gente, olha, o cristianismo Inclusive, eles que mataram Jesus. é a mais importante tradição do mundo ocidental, responsável pela formação da Europa e das Américas. Não tinha América antes do cristianismo, né? Astecas, maias, incas, isso não existia, né? As populações indígenas brasileiras com as suas sociedades não existiam. Os europeus com as suas sociedades antes do cristianismo, né? Roma, né? Todas aquelas cidades, aquelas civilizações antes do cristianismo não existiam. A África inteira não existia. É o cristianismo que traz, olha só, o cristianismo. Direito à vida, direitos humanos, proteção à mulher, à criança e ao idoso. Aonde que isso está escrito? Né? E aonde que isso não existia antes? É muito vazio, né? A argumentação é muito fraca, né? Traz isso ao cristianismo. Não é o socialismo, não. Não é. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. E se eu trouxer a reforma protestante... O bom dessa... A facilidade que esses caras têm com essa argumentação é porque, assim, não tem uma checagem de fatos. Então ele pode falar o que ele quiser, né? Mas as maiores universidades do mundo foram feitas por cristãos. Ok, que universidades? Quais são? Por exemplo, porque as chinesas não são. As chinesas estão entre as maiores universidades do mundo e não foram feitas por cristãos. Então, sabe, não tem checagem de fatos, ele pode falar o que ele quiser. Aí acabou. A reforma protestante é um chute.
É uma água fria. Por quê? Foi a reforma protestante que permitiu o mundo produzir ciência como nunca. É a reforma... Ai, cara. Ai. E a China e a Índia, né? Principalmente a Índia sempre foi uma força muito grande em matemática, né? E a China produzindo ciência muito antes da Europa, sem cristianismo, sem reforma protestante. A protestante que tira o ser humano, a sociedade humana, de uma vida, sabe, tribal, de uma vida cheia de questões que não tem nada a ver com o ser humano e dá dignidade à pessoa. É a reforma protestante que faz com que homens de classe baixa conquistem poder e riqueza. Peraí. A reforma protestante não foi tipo uns 500 anos atrás? Então, o que esse cara tá falando de tirar as pessoas de uma sociedade tribal? E é interessante assim, a reforma protestante, ela foi importante na Europa, né? E depois, claro, para os Estados Unidos, porque foram protestantes para os Estados Unidos. Mas a América Latina inteira, a base é o cristianismo, o catolicismo, né? Espanhol, português. Então, a reforma protestante não teve tanta influência. Aqui na Ásia, a reforma protestante teve influência onde? Nas colônias britânicas, no século XIX? Pô, não tem uma pessoa para questionar, não tem uma checagem de fatos, o cara vai e fala qualquer bosta. É a reforma protestante que traz o Estado laico. É a reforma protestante que traz a escola pública. Na China já era assim, né? O Estado, o que é Estado laico? O Estado não tem religião. Eu fico vendo esses esquerdistas falando besteira. O rei era... Eu acho interessante ele defender do Estado laico, né? Quando ele é um que investe pesado em bancada da Bíblia. O laico o Estado não tem religião, mas ele não é laicista. Ele não é contra a religião. Tá? A política é laica? Não, porque a política representa os anseios de um povo. E sejam a risada de vilão da Disney. eles de viés ateístas ou de viés religiosos, não importa. Então, a tentativa de nos alijar do debate e do processo político, sabe? É porque a ideologia deles é completamente adversa à nossa. Por isso... Aonde? Cita um exemplo, né? Cita um exemplo. Eles... Não tem, né? A ideologia do marxismo, eles querem trocar, sabe? A crença, a fé, pelo ateísmo, humanismo. Eles querem trocar. Então, querem, é? Por que a China tem mais de 100 milhões de cristãos, então? E assim, eu nem sei quantos milhões de budistas, taoístas, confucionismo não é considerado religião, protestantes, eu nem sei. Mas a China tem tudo para ser um dos maiores países católicos do mundo. E a China, em teoria, é comunista. Né? Teoria. Porque não é. Não tem Deus. Para que Deus? Você é Deus. Então é uma ocupação de espaço? É isso aí. Então eles querem... Qual Deus? É que tá, né? O Silas Malafaia, ele é daquelas vertentes religiosas que quer impor o Deus dele. Porque quando a gente for ver o hinduísmo, por exemplo, tem 30 mil deuses no hinduísmo. Claro que tem ali um panteão, né? Que tem os mais importantes, os menos importantes e tal, mas mesmo assim tem um monte. E a gente tá falando da Índia. Tanto que chamava de Hindustão, né, a Índia. E assim, é uma religião também extremamente antiga. Como que a gente pode simplesmente falar, olha, o Deus de vocês estão errados, o nosso Deus está certo, baseado em quê? Então, para o Malafaia, é isso aí, né? E a religião dos nativos brasileiros? E os deuses dos africanos que foram trazidos à força para o Brasil? Não conta, né? Nos alijar do processo. Mas é interessante, onde o cristianismo é a maioria, não massacra a minoria. Não, imagina. Em qualquer lugar do mundo, onde o cristianismo é a maioria, não massacra a minoria e outra. A colonização das Américas foi feita com financiamento das igrejas, principalmente os jesuítas, e com suporte, né? Com, assim, gente, vai lá e traz dinheiro para nós. As igrejas espanholas, a igreja portuguesa, ficaram extremamente ricas por causa da colonização, que foi um genocídio. Assim como foi na África.
E assim como em parte foi na Ásia, porque teve uma resistência muito grande aqui, né? O que esse cara tá falando não condiz com a realidade. É mais uma mentira, né? Nações mais poderosas do mundo, o berço e a base foi o cristianismo. Mentira. Não é socialismo. Mentira. Não é ateísmo. A Índia nunca foi cristã, e a Índia sempre foi um país gigantesco, hoje é a quarta maior economia do mundo, quarta ou quinta. A China nunca foi cristã, o Japão, Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje é, né? Assim, boa parte, né? Mas esses países aqui, o Vietnã, nunca foram cristãos. E são economias bombando. A Indonésia tá voando aí também. Um país muçulmano. Então, amigo, onde eles quiserem ir, o negócio deles é teoria, a falácia, são bons nesse negócio. Mas na prática é um desastre. Onde é que deu certo o comunismo? Deixa aí nos comentários onde é que deu certo o comunismo. E quem não deixar um like aí é porque é fã do Silas Malafaia. Na China? Na China. A China são os caras, é o comunista mais malandro da face da Terra. Por quê? Vou explicar. Conta pra nós. Sistema de governo comunista, economia, capitalismo selvagem. Baseado no quê? Olha lá. Por que não manteve o sistema? Distribuição para todo mundo igual. Por que não manteve? O capitalismo lá é selvagem. Eu fiquei vendo o Lula dizendo a Ai, por que não manteve o sistema? Que sistema que não manteve? China é um exemplo de governo. Traz então o que tem lá, 12 horas de trabalho por dia, um dia de folga por semana. Assim, porque no Brasil ninguém trabalha dessa forma, né? Se alguém tiver dados, por favor, deixa nos comentários aí. Quantas horas o brasileiro está trabalhando em média? Uber, professor. E não é a China inteira que trabalha mais nisso aí, né? A média de horas trabalhadas na China hoje é cerca de 49 horas por semana. Não tem repouso remunerado. Mentira, isso é mentira. Tem repouso remunerado, tem férias, tem tudo certinho na China. E se tiver um feriado, compensa no domingo. No domingo. Mentira, não compensa no domingo. O que acontece é, se tiver um feriado aqui, por exemplo, na quinta-feira, a sexta-feira pode emendar, mas aí normalmente a gente compensa no domingo. Nesses casos, né, porque aqui o compensado é realmente compensado, né? Eles não dão um dia de graça. E tem um movimento muito grande de chineses apertando o governo para parar com isso. Mas se o feriado é na sexta-feira, a gente fica de folga sexta, sábado, domingo. Ou se o feriado é na segunda, sábado, domingo e segunda. Traz pra cá, vai fazer. Entendeu? Então isso é balela, é falácia. Então fazemos assim, Silas Malafaia, já que o capitalismo da China está dando certo, a China é o segundo maior país mais rico do mundo, vamos importar o capitalismo da China para o Brasil? Vamos? Vamos importar tudo. Aliviamento da pobreza, acabar com instituição de ensino privada, porque está acabando tudo, né? Tem uma porcentagem muito pequena. A educação vai ser toda estatal daqui a pouco. O Xi Jinping tem um plano para transformar a saúde toda estatal. Não tem religião afetando o governo, né? Vamos levar isso aqui pro Brasil? Vamos? O comunismo é o sistema mais perverso do mundo. Nada é mais importante do que a liberdade. Tanto é que eles lá descobriram que tinham que dar uma certa liberdade ao povo. Você não colapsava. Mas eles controlam o que? A opinião. Deu uma certa... O cara que diz, né? O cara que é da igreja que diz para as pessoas em quem que elas devem votar, quer vir falar de liberdade na China. Que provavelmente nunca pisou aqui, nunca leu nada sobre a China, né? Aparentemente ele é um ignorante gigantesco sobre a China. Quer falar sobre liberdade. O cara que quer que as pessoas vivam numa prisão religiosa, né? Uma seita, basicamente. Porque esse é um dos motivos do porquê a Igreja Universal não é permitida na China. Porque é enxergada como seita. E é inclusive por isso que está sendo expulsa de país na África. Certa liberdade. Pode ir para cá, pode vir para lá, o que era proibido. O cara, para sair de uma região para outra, na antiga União Soviética ou na China, tem que pedir autorização ao governo para sair de uma região. A União Soviética era assim também. A China tem um sistema chamado Hukou. Esse sistema foi criado na época do Império. Não foi criado pelos comunistas. Isso já era assim na época do Império. Tá? Então, não foi criado pelos comunistas. Os comunistas usaram isso porque, a partir do momento que acaba a Guerra Civil em 49, a população da China sai de 550 milhões em 49 para 980 milhões no fim dos anos 70. Então, eles usaram isso para dar uma controlada na população, nessa movimentação, para não haver uma pobreza gigantesca nas cidades, não haver uma favelização.
região para outra, não é para fora não. Hoje não, pode viajar, hoje pode acumular riqueza. Porque eles viram que ia ser um desastre total e que eles iam ser arrancados violentamente do poder. Aí você teve a perestroika na Rússia, as nações fechadas. É interessante. A primeira coisa que o comunismo faz é fechar a porta de saída. Ué, se a coisa é tão boa, o pessoal vai e volta. Ué, mas aqui o pessoal pode ir e voltar, cara. Tá falando do quê? É a Alemanha. O muro. O muro era pra quê? O muro veio bem depois, né, Malafaia? Vamos ser bem sinceros. O muro veio bem depois, quando tem um golpe na União Soviética. Pra o cara da Alemanha Oriental não fugir pra Alemanha Ocidental. E não porque o cara da Alemanha Ocidental ia lá e voltava. Ué, A fonte da bunda, né? é tão boa coisa, pra que fechar? Por que fechar? É um regime opressor, controlador do seguinte. Olha o que eles fazem. Conta pra nós. Coloca todo mundo no mesmo nível, sendo dominado por uma casta de uma elite política. Isso é mentira. Isso é mentira. Em 2024 a gente tem que desmentir. Isso é foda. Que tem o que ninguém tem. Quando houve a cortina de ferro, isso é, as nações que faziam parte do Pacto de Varsóvia, né, e que compunham aquelas nações comunistas, quando o comunismo caiu na Tchecoslováquia, na Romênia, na Bulgária, na Polônia, o que eles descobriram? Na Rússia, que aquela elite política que massacrava o povo e mantinha todo mundo no mesmo nível, viviam de maneira top. Palácios de ouro. Palácio de ouro na União Soviética? Tinha Palácio de ouro na União Soviética? Com tudo que tinha direito, não tinha racionalidade de comida. Racionalidade? Podiam ir para qualquer lugar. Então eles são covardes, cínicos, mentirosos. E onde eles dominaram, cadê o sucesso? Cadê o sucesso? Qual é o sucesso em Cuba? Tem sempre... Qual é o sucesso em Cuba, embargo? Qual é o sucesso do Vietnã? Da China? Das pessoas. Se não é econômica, é do poder. Tem uma elite do poder, igual na China. Tem uma elite que controla. Lá não tem rede social livre. Lá não em tem... lugar nenhum tem, Malafaia. Deixa eu te contar que em lugar nenhum tem. Imprensa livre. Em lugar nenhum tem. E é o que eles querem fazer aqui no Brasil. Em lugar nenhum tem. Eles querem controlar as redes sociais. Sabe por quê? Tudo que a esquerda não consegue sobressair, eles querem dominar. Como eles perderam as redes sociais, eles querem controlar. Não, porque o certo mesmo é deixar as redes sociais na mão do Zuckerberg, né? Que é um cara que trabalha para um projeto de governo dos Estados Unidos. É um multibilionário estadunidense. Esse é o certo. Não é o Brasil controlar as redes sociais. O certo é deixar esse cara controlar. O certo é deixar o Pix rolar por dentro do WhatsApp. Esse é o certo. Não é o Brasil ter soberania e autonomia. Vamos deixar tudo na mão do estadunidense. O jogo é muito violento, eu fico com pena do povo e desses garotos miquinho amestrado de universidade federal, filho da classe média. Porque pro cara ir para uma universidade federal, o pai pagou cursinho. Caro. Tá? Então, tudo hipócritas. São filhos da classe média que vão passear na Disney. O cara é multibilionário e quer falar de hipocrisia. E repetindo que professor esquerdopata, bandido, ensina em sala de aula. Porque eles conseguiram ideologizar a escola. Não, porque o professor estuda, Malafaia. Professor estuda, principalmente professor de história, e é por isso que normalmente eles são de esquerda, porque eles estudaram a história, eles entenderam. E tá bom de Malafaia, né? Tá bom, esse cara é muito nojento. Esse aí tá liberado de xingar. Só esse aí.